A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 30 de outubro de 2024, nosso 300º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da IUATSE, na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje nossa leitura está em Lucas, capítulo 19, 20 e 21. Vamos acompanhar juntamente comigo. Capítulo 19. Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. As 10 moedas de ouro. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Aconteceu que o povo do seu país o odiava, e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinham dado dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque foi fiel às coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. E o outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: Você é um homem mau. Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, porque você não pôs o meu dinheiro no banco, assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: Tirem dele a moeda e deem aos que têm 10. Ele responderam: Mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas os que têm até pouco que têm será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos que não queriam que eu fosse rei deles, e os matem na minha frente. Jesus entra em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam, chegando aos povoados de Betfage e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: Vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele.
Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores iam com eles. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus chora com pena de Jerusalém. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Capítulo 20. A autoridade de Jesus. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e ensinando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei junto com alguns líderes do povo e perguntaram: diga para nós com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Os lavradores maus. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele. Depois trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei. Vou mandar meu filho querido. Tenho certeza que eles vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam vindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços.
e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. A pergunta sobre os impostos. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo. Porém, tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor disse e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Jesus percebeu a má intenção deles e disse: Tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva, e depois o terceiro. E assim a mesma aconteceu com os 7 irmãos, isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos se casaram com ela. Jesus respondeu: na vida os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele descreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para eles todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre, e não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. A pergunta sobre Moisés. A pergunta sobre o Messias. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi disse assim no livro de Salmos: o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus e os mestres da lei. O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçar fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Capítulo 21. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus fala da destruição do templo. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia
em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Perseguições e sofrimentos. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: Eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes temores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciar o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora, com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras de sabedoria para os seus inimigos, não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus fala da destruição de Jerusalém. Jesus disse ainda: Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos a espadas, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo deles fazerem isso. A vinda do Filho do Homem. E Jesus continuou: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Há necessidade de vigiar. E Jesus terminou dizendo: Fiquem alertas. Não deixe que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ali ficava até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.